Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Trago um abraço do pastor Pedro, ele não está aqui hoje porque está fazendo um casamento de jovens aqui do nosso meio. Os jovens estão casando, galera, isso é bênção, né? É isso aí. O título desse sermão é Andando na Reserva. Andando na Reserva. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 21. E o texto diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu trabalho com venda e locação de veículos. Por isso, geralmente, cada dia ou cada semana estou com um carro diferente. Eu pego da empresa que está mais fácil lá, que está mais perto do portão, que está mais fácil de sair, eu vou lá e pego ele. Por isso, eu não tenho o costume de abastecer grandes quantidades de combustível. Geralmente, eu estou andando na reserva. Eu chego no posto e falo assim, coloca vintão aí, trintão. Às vezes, dependendo da distância curta, falo, coloca dezão. E eu costumo, então, andar na reserva. E se tem alguém aqui que tem esse hábito, sabe que tem que ser tudo muito friamente calculado. Senão você fica na rua. E geralmente eu sou bom nessas contas. 90% das vezes eu costumo acertar. Mas aquele 10%, às vezes essa margem de erro proporciona algumas situações no mínimo engraçadas. Eu lembro uma vez que eu estava indo com meu pai em um determinado lugar e o carro estava lá na reserva. Meu pai olhou, viu que estava na reserva, olhou para mim e falou assim, Ronaldo, esse carro está na reserva, vai dar para ir e voltar? Eu falei, fica tranquilo, pai, está tudo friamente calculado, vai dar para ir e voltar tranquilo. Meu pai, então tá bom. Ele terminou de falar, então tá bom, o carro, morreu. Acabou a gasolina no meio da leste-oeste. Meu pai falou para mim, acabou, Ronaldo? Eu falei, acabou mesmo. Então, alguns riscos a gente passa quando nós andamos com o carro na reserva. E muitas vezes na caminhada cristã nós também andamos na reserva. Nós também andamos nos arrastando. Nós andamos no limite, sem força para quase nada. E andar com um carro na reserva oferece alguns riscos, até mesmo para o veículo. Faz com que o carro desgaste mais, com que exija mais do carro. Você também não está preparado para imprevisto. Você tem que ir do ponto A ao ponto B, aquela gasolina dá. Mas se tiver um imprevisto, se tiver que ir para o ponto C, que é mais longe, lascou. Já vai atrasar tudo. Você também não está muito bem preparado para abençoar as pessoas, com uma carona, alguém que vai precisar de uma ajuda sua, porque você está andando no limite. E quando nós andamos na reserva, também na caminhada com Deus, quando nós andamos nos arrastando, os mesmos riscos nós sofremos. Nós nos desgastamos mais, nós não temos força para nada. Alguém nos pede alguma coisa diferente, a gente fica irritado, porque vai ter que sair da zona de conforto. Ou então, surge um imprevisto no decorrer da sua vida. Você está na rotina, no trabalho, na faculdade, vivendo sua vida, aqui no ministério, servindo a Deus, e surge um imprevisto, acontece alguma coisa, e pronto. Você já perde a sua paz, porque você não tem gás, energia, combustível suficiente para dar conta do recado. Ou alguém então precisa que você abençoe ela. Alguém precisa de alguma ajuda, alguma coisa, mas você não tem nem mesmo para você. Quem dirá para abençoar outras pessoas? Por isso o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele nos desafia a não andarmos na reserva. Ele nos desafia a andarmos com o tanque cheio, cheios do Espírito Santo, ele diz. Esse é o desafio do apóstolo Paulo nesse texto para nós. Mas, quem afinal é o Espírito Santo? Quem é esse tal do Espírito Santo do qual nós devemos estar cheios? Segundo Francis Chan, pastor e autor do livro best-seller chamado Louco Amor, o Espírito Santo é o Deus esquecido. E aliás, ele escreve um livro falando justamente com esse título, o Deus esquecido, onde ele vai dizer que nós negligenciamos, nós menosprezamos, desvalorizamos a presença do Espírito Santo. Nós conhecemos sobre Deus o Pai, conhecemos sobre Deus o Filho, mas nós conhecemos tão pouco ou quase nada sobre o Deus Espírito Santo. Nós passamos agora recentemente pelo aniversário da Reforma Protestante e muitos marcos foram estabelecidos na igreja, como por exemplo os solas.
E dentre eles tem lá o Soli Deo Glória, glória somente a Deus. Tem lá o Solus Cristo, somente através de Jesus. Então tudo é para a glória de Deus, e somente através de Jesus que nós podemos ser salvos. Mas nós precisamos resgatar em nossos dias somente o Espírito Santo, porque é somente através dele que nós podemos nos santificar, é ele quem nos regenera, é ele quem nos alcança. Nós precisamos resgatar, valorizar a presença do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão Deus quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. Eles são um, Deus é um só, mas são pessoas distintas. A teologia vai dizer que Deus é um em essência, mas é três em pessoa. Pense, por exemplo, em um cacho de uvas, um cacho de uva com 3 uvas. É um cacho só, um só Deus, mas são 3 uvas, são 3 pessoas distintas. Então, nós precisamos reconhecer, valorizar o Espírito Santo. Uma pergunta para nós refletirmos aqui, para você pensar sobre o que eu vou dizer na sequência. Quem aqui gostaria de ter Jesus em carne e osso com você todos os dias, andando lado a lado com você, te dando conselhos, te dando direções, te dando orientações, falando o que você deve fazer, o que você não deve fazer? Quem gostaria disso? Todos nós, é óbvio essa pergunta. Agora, olha só o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Agora presta atenção. Existem 2 palavras no grego, que é o texto original, no qual a Bíblia foi escrita no Novo Testamento. Existem 2 palavras para essa palavra outro. Uma palavra significa outro de uma espécie diferente. Então olha só, eu tenho esse celular, um iPhone, mas eu tenho outro celular, que é diferente desse, um Samsung. Essa é uma palavra do grego para outro. Porém, existe uma outra palavra, que é outro da mesma espécie. Então veja só, eu tenho esse celular que é um iPhone, mas eu tenho outro celular exatamente igual a esse, que é um outro iPhone. Perceberam a diferença? Nesse texto, quando o Senhor Jesus diz, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, a palavra que Ele utiliza é outro da mesma espécie. O que o Senhor Jesus estava dizendo é, eu vou enviar outro igualzinho a mim, igualzinho, idêntico a mim. Ele vai aconselhar igual a mim, ele vai orientar igual a mim, ele vai falar igual eu falo com vocês, ele vai curar igual eu falo, é eu vivendo dentro de você. Por isso eu e você, nós temos sim um Jesus junto conosco todos os dias, é Deus habitando em mim, e é Deus habitando em você. Mas, o que significa então ser cheio do Espírito Santo? O que significa ser cheio do Espírito Santo? Desse que é Deus habitando dentro de nós. Não significa que o Espírito Santo é como uma água que nós vamos beber e beber até nós ficarmos completamente cheios. Não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E essa pessoa do Espírito Santo, se você já se rendeu a Jesus, já habita dentro de você. Porque é Ele quem nos regenera para que nós possamos crer no Senhor. Então, Ele já habita em você se você se rendeu ao Senhor. Ele quem fez essa obra na sua vida. Por isso, você não precisa buscar um batismo no Espírito Santo, você não precisa buscar formas de conquistá-lo, porque Ele já está aí dentro. Ele é uma pessoa que habita aí. Então, ser o Espírito Santo significa que você vai se esvaziar de si mesmo para que o Espírito Santo cresça na sua vida, para que ele passe a dominar a sua vida, para que ele possa ter o controle sobre você. Por isso, segundo Hernandes Dias Lopes, pastor e pregador presbiteriano, o sentido desse texto não é o quanto mais do Espírito nós temos, mas o quanto mais o Espírito tem de nós, o quanto ele controla a minha e a sua vida. E aliás, o verbo enchei-vos, de enchei-vos do Espírito Santo, no texto original ele está em voz passiva. Ou seja, na linguagem de hoje, a melhor tradução para ele seria, deixem-se encher pelo Espírito, deixe o Espírito controlar a sua vida, deixe ele ter o controle, deixe ele crescer em você, enquanto você diminui. Agora, a pergunta que tem que ecoar dentro do seu coração é, será que o Espírito Santo tem tido esse controle todo? Será que é o Espírito Santo quem age ou o tempo todo é a minha vontade, é o meu eu, é o meu ego? Será que nós
temos nos lembrado do Espírito Santo? Será que quando nós vivemos o nosso dia a dia, trabalhando, estudando, em nossa rotina, na nossa casa, no nosso quarto, será que nós nos lembramos que Deus está conosco todos os dias através do Espírito Santo? A grande verdade é que se nós agimos de maneira inconsequente, nós não temos lembrado disso. Se nós agimos sem pensar nas consequências do que estamos fazendo, nos nossos atos, nós não temos nos lembrado que o Espírito Santo está conosco todos os dias. Porque se nós pecamos deliberadamente, se tomamos decisões equivocadas, sem pensar no Senhor, na vontade dEle, isso significa que eu tenho negligenciado o fato do Espírito Santo estar dentro de mim. E se eu tenho vivido, tomado as decisões da minha vida, como eu bem entendo, significa que eu não estou nada interessado no controle, no limite, no domínio do Espírito Santo. E como saber se eu estou cheio do Espírito Santo? Quais são as evidências? Quais são os indícios, os sinais que eu posso saber se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu não estou tanto assim, se eu posso melhorar, se eu estou muito ruim? Bom, o próprio apóstolo Paulo vai nos dar a direção em relação a isso. O apóstolo Paulo nos orienta sobre isso ao fazer um paralelo entre estar cheio do Espírito Santo e estar embriagado. Paulo estabelece uma comparação. Primeiro, Paulo dá uma ordem negativa: não vos embriagueis com vinho. Depois, Paulo dá uma ordem positiva: enchei-vos do Espírito Santo. E nessa primeira ordem negativa, não vos embriagueis com vinho, eu queria abrir um parênteses. Porque o apóstolo Paulo vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo, mas ele aproveita para fazer essa comparação e esse paralelo, também para nos dar uma advertência: não se embriaguem. E aqui eu estou no meio de jovens, e eu sei o quanto essa tentação é forte nesse período. Eu sei a quantidade de propostas que chegam na nossa mesa para festas, para baladas, cervejadas, isso e aquilo, onde as bebidas são oferecidas a rodo. E talvez enquanto eu falo isso, você pensa: lá vai ele falar que ingerir álcool é pecado, mas eu sou um grande estudante de teologia e eu sei que ingerir álcool não é pecado. Sim, ingerir álcool não é pecado. Agora, se embriagar é. E a linha é muito tênue. E nós muitas vezes achamos que nós somos bons o suficiente, que nós vamos dar conta, que eu tenho domínio. Não, agora eu já tenho 20 e poucos anos, agora eu sei o que eu estou fazendo da minha vida, agora eu já tenho domínio, controle sobre isso. E quando nós menos esperamos, nós estamos destruindo a nossa vida. Por isso, tome cuidado com o álcool, não brinque com ele, não flerte com ele, cuidado com os lugares que você frequenta, cuidado com o que você bebe, cuidado com o que você está fazendo com a sua vida, porque o álcool destrói muitas famílias, muitas casas. O álcool muitas vezes empobrece, gera lágrimas. Tome cuidado. O apóstolo Paulo dá uma ordem negativa: não vos embriagueis com o vinho. E na sequência ele dá aquela ordem positiva: enchei-vos do Espírito Santo. E nesse contraste que o apóstolo Paulo estabelece, nessa comparação, nós podemos aprender algumas verdades muito importantes sobre ser cheio do Espírito Santo. Nós podemos categorizar ali 3 níveis de comparação. A primeira é uma semelhança superficial, onde a influência do álcool é igual à influência do Espírito sobre a nossa vida. Veja bem, quando uma pessoa está embriagada, ela perde o medo, ela perde a vergonha, ela toma decisões que ela não tomaria se ela estivesse sóbria, ela vai lá e faz. E da mesma forma, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós perdemos a vergonha, nós nos enchemos de coragem, nós ficamos dispostos a realizar a vontade de Deus, independente do preço que tenha que ser pago. Nós estamos sob a influência do Espírito, assim como pessoas embriagadas estão sob a influência do álcool. Por isso, se na sua vida, muitas vezes quando o Senhor te pede alguma coisa, te pede alguma orientação, pede para que você faça isso ou faça aquilo outro, chega numa pessoa, dá uma palavra, ore por alguém, traga alguma mensagem, pergunte se alguém está bem, e você fica com vergonha, você fica retraído, você fica com medo do que as pessoas vão pensar, isso é um indício de que você ainda não está cheio do Espírito Santo. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, nós somos tomados por uma convicção, uma certeza, uma coragem de que nós temos que fazer aquilo, nós vamos lá e nós fazemos. Eu me lembro de uma vez, onde eu tinha tomado a decisão de toda segunda e quarta, acordar mais cedo e sair para dar uma treinada. Já deu errado já, tá? Mas eu fiquei fazendo um tempo. E aí eu treinava num campo que tinha ali perto da minha casa,
e é perto de vários colégios. E os adolescentes matavam aula, ficavam ali comendo, bebendo alguma coisa, conversando, dando risada. Uma vez eu estava lá, e tinha lá uma galera matando aula, nessa pegada aí. E veio no meu coração, do nada, para eu ir lá e orar com aquela galera. E eu fiquei, acho que uns 15 minutos me convencendo de que eu tinha que ir lá mesmo orar por eles. Atrasei toda a minha rotina naquele dia. Mas fui lá orar. Mas não estava cheio do Espírito Santo, porque senão eu tinha ido no momento. O Espírito Santo ficou ali, falando comigo, me incomodando, me direcionando, até que eu tomei a decisão de ir lá. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não precisamos ficar nessa dúvida, nós não precisamos ficar questionando, e muita gente questiona e acaba não indo. Eu, quantas vezes fiz isso? O Senhor falou, bobagem, deixa para lá. Não é? Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos lá e fazemos o que Ele está pedindo, porque nós estamos sob a influência dEle. Então esse é o primeiro nível de comparação, uma semelhança superficial. O segundo nível é um contraste profundo, onde a influência do álcool, ela é diferente da influência do Espírito. O álcool, ele te faz perder o controle. Quantas pessoas, ao estarem embriagadas, no dia seguinte esquecem completamente o que fizeram? Chega lá um amigo, cara, você não sabe o que você fez isso, fez aquilo, fiz nada, eu estava lá, eu estava, né? Diferentemente, o Espírito Santo nos dá o controle, nos dá o domínio, o Espírito Santo nos dá o domínio próprio, o Espírito Santo nos dá o controle, o Espírito Santo nos dá o fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade. Nós podemos pensar antes de agir, pensar antes de reagir. Por isso o Espírito Santo, ele exerce uma influência diferente da influência que o álcool opera dentro de nós. E será que nós temos esse controle, esse domínio sobre a nossa vida? Quando as coisas saem do trilho, como é que você reage? É com paciência? É com misericórdia? Quando alguém te pede para explicar alguma coisa, você já explicou, qual é a sua reação? Quando alguma coisa atrapalha os seus planos, você pacientemente respira, analisa a situação, pensa uma nova estratégia, ou você se estressa, chuta o balde, reclama com todo mundo, estraga o dia, estraga a noite. Eu tenho dificuldade com isso. O Espírito Santo ainda precisa trabalhar muito no meu caráter. O Espírito Santo ainda precisa me dar mais domínio, eu preciso dessa influência. Por isso, o álcool nos faz perder o controle, o Espírito Santo nos dá o controle. E por fim, a última comparação, agora um pouco mais profundo ainda. O Espírito Santo vai promover o resultado oposto daquilo que o álcool promove na sua vida e na minha vida. O álcool promove a destruição, a vergonha, a separação e as lágrimas. Já o Espírito Santo promove a honra, promove a paz, promove a alegria, os bons valores. O Espírito Santo dá para mim, dá para você plenitude, jovem. O Espírito Santo dá para mim, dá para você paz. O Espírito Santo dá para mim, dá para você contentamento, alegria de vida, alegria de estar vivendo. O Espírito Santo nos dá a certeza de que nós estamos vivendo debaixo da vontade, da direção de Deus. E quantas vezes nós estamos sem paz? Quantas vezes nós estamos angustiados, preocupados, com medo? Quantas vezes nossa vida vai de mal a pior, não confiamos no Senhor, porque não temos a plenitude, a paz do Espírito Santo em nosso coração? Por isso nós precisamos urgentemente do domínio, da influência do Espírito. Precisamos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Precisamos que Ele tome o controle da nossa vida. Precisamos que Ele seja presente em nosso coração. Agora, também nós não precisamos nos desesperar. Se caso você olha para a sua vida, assim como eu olho para a minha, e percebo muitas características nas quais indicam que eu não estou cheio do Espírito Santo. Se eu percebo a ausência de alguns atributos, a ausência de alguns benefícios, de algumas consequências do Espírito Santo na minha vida, nós não devemos nos desesperar, porque o próprio apóstolo Paulo vai nos mostrar como nós podemos ser cheios do Espírito Santo, como Ele pode dominar completamente a nossa vida, como Ele pode tomar o controle da situação do nosso coração. O apóstolo Paulo, depois de dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele diz no versículo 19, falando entre vós com salmos,
A igreja primitiva tinha o hábito de se reunir e ministrar uns aos outros através dos salmos. Eles ministravam os salmos mutuamente, e os salmos encorajavam a igreja, porque os salmos nos convidam a adorar o Senhor. Os salmos nos convidam a celebrarmos a Deus, celebrarmos a unidade, nos convida a nós buscarmos ao Senhor. Então mutuamente a igreja se ministrava, mutuamente um encorajava o outro. Sabe o que Paulo está dizendo? Para você ser cheio do Espírito Santo, viva em comunidade. Nós precisamos viver em comunidade e aprender a desfrutar desses benefícios. Nós precisamos valorizar as reuniões onde a igreja se reúne, os cultos, as células, as confraternizações. Existem pessoas, infelizmente, que para nós convencermos elas a virem ao culto, a participar das confraternizações, a gente tem que pensar em todos os argumentos possíveis, porque não enxerga os benefícios disso, porque não valoriza. Nós precisamos valorizar os cultos, as células, as confraternizações, os momentos que estamos juntos. E deixa eu dizer algo, vir ao culto não é simplesmente bater o cartão e ir embora, não. É estar presente, é fazer parte. É quando o culto acaba, você sair para conversar com um, conversar com o outro, gastar 10, 15 minutos no mínimo aqui, conversando, se encorajando, compartilhando, se alegrando. É fazer parte disso. Muitas vezes a gente chega mudo, sai calado, não olha para ninguém, não fala com ninguém, não conversa. Nós precisamos desenvolver relacionamentos, valorizar a vida em comunidade, porque nós encorajamos uns aos outros, porque o Espírito Santo fala conosco através da igreja, através daqueles que estão aqui. Eu sei que existem exceções, aqueles dias que nós temos algum compromisso, que a gente tem que sair mais rápido, isso é normal. O problema é a exceção se tornar uma regra, se tornar uma prática. Quantos jovens não fazem parte da vida da igreja? Até vêm aos cultos, quem sabe participa de alguma célula, mas por desencargo de consciência, simplesmente para dizer que está fazendo o que precisa. Essa não é a ideia. Nós precisamos de vida em comunidade. O apóstolo Paulo diz que eles cantavam salmos, que nós precisamos cantar salmos, ministrar uns aos outros, assim como a igreja primitiva fazia. E a segunda ferramenta que o apóstolo Paulo nos dá para nós sermos cheios do Espírito Santo é a adoração. Paulo continua no texto dizendo, cantando e adorando a Deus de coração. De coração. Nós precisamos encher a nossa vida de louvor, jovem. Nós precisamos encher a nossa vida de adoração. No nosso quarto, quando a gente vai tomar aquele banho para dar aquela relaxada, quando a gente vai dirigir de um lugar a outro, nós precisamos encher de louvor e adoração. E aqui é muito importante colocar uma observação. Nós precisamos tomar cuidado com as músicas seculares. Eu não quero aqui ser legalista e dizer que você não pode ouvir uma música que não seja um louvor, uma adoração. Não, claro que depende do conteúdo dessa música. Funk, pelo amor de Deus, né? Tanta imoralidade, tanta besteira, traição, coisas que são veneno para a nossa mente, veneno para a nossa alma, para as nossas emoções. Nós nos alimentamos disso, precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos ouvindo. Mas eu sei que existem músicas seculares cujo conteúdo é ok, cujo conteúdo passa. O problema é que muitas vezes a música secular nos rouba momentos de adoração. Muitas vezes a música secular nos rouba momentos onde nós poderíamos encher a vida, encher o coração de adoração, de louvor ao Senhor. Então, onde você poderia estar dirigindo, colocando um louvor, quando você poderia estar na sua casa ali, limpando, fazendo o que você tem que fazer e adorando a Deus, às vezes nós estamos enchendo nossa mente, nosso coração com outras coisas que não vão agregar tanto assim. Por isso, encha a sua vida de louvor, encha a sua vida de adoração, adora o Senhor de coração, e não apenas através das situações nas quais eu falei, mas aqui no culto também. Nós precisamos nos entregar de coração, colocar o nosso coração inteiramente diante de Deus, nos render, nos entregar no meio de louvor. Às vezes ficamos distraídos, pensando em outra coisa, pensando no que vai fazer depois, no que vai fazer amanhã, no que fez antes de vir para cá, nos problemas. Não, é momento de nós nos rendermos totalmente a Deus, totalmente ao Senhor. Daqui a pouco a gente vai ter um tempo de oração, e a galera que vai ministrar uma canção. Eu queria desde já te desafiar, você se entregar totalmente, você se render totalmente à adoração, porque é uma das formas através das quais nós nos enchemos do Espírito.
E o apóstolo Paulo continua, ele diz: dando sempre graças a Deus por tudo. Gratidão precisa estar presente em nosso coração em todo o tempo. Quando nós somos gratos a Deus, nós estamos dizendo: Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu, por tudo que o Senhor fez. Obrigado porque eu estou vendo a sua vontade. Obrigado porque o Senhor tem o melhor para a minha vida. Mas quando nós murmuramos e reclamamos, nós estamos dizendo o contrário. Nós dizemos: Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. O Senhor não sabe onde você está colocando a minha vida. O Senhor não sabe onde está colocando o meu trabalho, a minha vida acadêmica, a faculdade. Está tudo errado. Eu não confio no Senhor. Quando nós murmuramos e reclamamos, nós desvalorizamos aquilo que Deus nos deu. Nós demonstramos que não confiamos nele. E muitas vezes nós reclamamos e murmuramos por coisas que anos atrás, meses atrás, nós estávamos orando, pedindo ao Senhor. Nós murmuramos pelo nosso trabalho, que nós antes estávamos pedindo: Pai, me dá um emprego, me dá uma empresa, me dá um negócio, me dá uma fonte de renda boa. Nós murmuramos às vezes do nosso relacionamento, da pessoa que Deus colocou na nossa vida. Nós murmuramos da nossa faculdade, do lugar onde Deus nos colocou para estudar. Nós estamos dizendo: Pai, aquilo que eu pedi lá atrás, agora eu não quero mais. Não é isso que eu pedi. Misericórdia. Como nós somos ingratos muitas vezes. Precisamos ser gratos a Deus por tudo. Uma palavra de gratidão sempre precisa estar nos nossos lábios. E por fim, submissão. O apóstolo Paulo termina esse trecho, essa perícope, dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando nós nos submetemos às autoridades que Deus colocou na nossa vida, nós estamos nos submetendo ao próprio Deus, porque é Deus quem dá autoridade, é Deus quem delega a autoridade. Por isso nós precisamos nos submeter a elas. Claro que cabe um parênteses aqui, de que desde que essa pessoa esteja debaixo da palavra de Deus, desde que ela não peça algo que vai contra os princípios bíblicos, mas somente nesse caso específico. Fora isso, nós devemos nos submeter às autoridades que Deus colocou diante de nós. E aqui eu quero tocar em um ponto muito específico. Nós precisamos nos submeter aos líderes que Deus colocou para nos liderar, para nos guiar. Quantas vezes o nosso ego, o nosso orgulho nos impede de seguirmos uma direção, uma orientação. Não, essa pessoa não sabe o que ela está falando, essa pessoa não sabe o que é melhor para mim. Não vou dar bola para isso que está dizendo, não. E nós vamos vivendo a vida como nós bem entendemos. Não quero ninguém falando, ninguém se metendo na minha vida. Mas sem esse princípio, sem essa ferramenta, nós não podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós nos colocamos em rebeldia contra Deus quando nos rebelamos contra as autoridades que Deus colocou na nossa vida. Quantos problemas seriam evitados, quantas situações, quantos riscos que nós corremos seriam evitados se nós tão somente escutássemos os líderes que Deus colocou na nossa vida, as direções que os nossos líderes nos passam. Por isso, se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos submeter às autoridades que Deus colocou diante de nós. Por isso essas são as direções que o apóstolo Paulo nos dá para sermos cheios do Espírito Santo. Será que elas têm sido práticas na minha e na sua vida? Será que elas têm sido uma realidade? Quando você olha para a sua vida hoje, quando eu olho para a minha vida hoje, será que eu enxergo a plenitude do Espírito, os benefícios, as consequências de ser cheio do Espírito Santo? Se a resposta for não, se você tem andado na reserva, no limite, sem força para nada, quem sabe até para você vir ao culto é um sacrifício, é um peso, você está se arrastando, caminhando como se estivesse com um peso enorme nas costas. Se você está na reserva, é tempo de ser cheio, meu irmão, é tempo de ser cheio, minha irmã, é tempo de sermos cheios do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo nos desafia. Enchei-vos do Espírito, deixem-se encher pelo Espírito Santo, e assim nós veremos uma vida de plenitude, uma vida de paz, uma vida próspera, uma vida debaixo da vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus.